estudo guiado, né? O nosso QGuia para orientar o estudo de vocês com algumas questões sobre o que a gente vai estudar hoje, tá certo? Quem é que pode mandar esse e-mail para mim, gente? Só para eu saber, é o Josevaldo, que normalmente eu acho que é quem fala em nome da turma de vocês. Ótimo, Josevaldo, obrigada, tá bom? Então eu fico aguardando depois você me enviar um e-mail, que aí manda o e-mail da turma, que eu envio o link do QGuia para vocês depois. Então vamos lá, todos prontos? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e vocês, por gentileza, me dão um ok para dizer se está aparecendo direitinho. Gente, eu não vou colocar no modo que dá para ver o chat, porque na forma de folheto fica aparecendo o número de slides, aí eu acho que gera uma certa ansiedade, eu prefiro não deixar, eu vou deixar a tela completa, e vou pedir o apoio de vocês, caso tenham perguntas no chat, para alguém me sinalizar, por favor, tá certo? Quem se sentir mais à vontade, pode ficar à vontade para ligar o áudio e fazer as perguntas, tá? E aí, gente, tá aparecendo a tela para vocês? Tá sim, professora. Sim. Perfeito, obrigada. Então, vamos dar início à nossa aula. E o tema da aula é embriologia e histologia do aparelho reprodutor feminino. Mas assim, gente, para ser bem sincero com vocês, a gente não vai abordar a embriologia em muitos detalhes, porque é muita coisa, tem uma complexidade que exige, inclusive, uma relação muito próxima com a embriologia do sistema urinário, né, que vocês estudaram no S4. Então, eu vou colocar alguns tópicos apenas para orientar vocês, para dar uma ideia e fazer uma relação com a embriologia, mas não se preocupem tanto com essa parte, porque realmente é só para fazer uma breve correlação, tá certo? A nossa aula vai ser muito mais centrada, ou melhor, ela vai ser centrada basicamente nos aspectos histofisiológicos, tá certo? Então, antes de apresentar para vocês os nossos objetivos de aprendizagem, eu quero que vocês observem essa imagem. Nós temos duas fotomicrografias de cortes histológicos de uma estrutura do aparelho reprodutor feminino, tá? Eu coloquei essas tarjinhas pretas só para não induzir vocês e nem confundir em relação às legendas. Mas olhando essas duas imagens, vocês já conseguem dizer que estrutura é essa? Quais estruturas são essas? É uma mesma estrutura? São estruturas diferentes? O que é que vocês acham? Ovário, professor? Isso, perfeito. São imagens de ovários, né? Ambas as imagens são imagens de ovário. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Com base no conhecimento que vocês têm hoje, né? A gente ainda nem começou a falar sobre o assunto, mas com base no conhecimento que vocês têm hoje, vocês conseguem dizer se esses ovários estão em condições histológicas normais, está com as características histológicas normais ou não? Parece que está normal, professor. Todos os dois? Da esquerda. Esse que está mais parece clarinho parece mais normal do que o outro, para mim, né? Certo. Então, o do lado esquerdo da tela é o que aparentemente vocês acham que pode ter características normais. E o da direita não? Vocês podem, é só um palpite, tá, gente? Eu não espero que vocês saibam responder. Eu espero que vocês saibam responder ao final da aula. Por enquanto, tá tranquilo. Tudo bem, já dá para a gente começar. Então, vocês conseguiram reconhecer que se tratam de ovários, né? As duas imagens. E vocês consideram a possibilidade do ovário do lado esquerdo da tela ser um ovário em condições histológicas, com características histológicas normais. E a gente vai ver se isso procede ou não ao longo da aula, tá? Vamos agora para nosso segundo slide. E eu coloquei aqui algumas imagens que eu peguei, depois eu vou dizer qual foi a fonte, mas eu quero saber se vocês fazem alguma ideia do que se trata essas imagens, se vocês já viram isso em alguma outra aula, em algum outro momento, e se
sim qual é a procedência dessas imagens, de qual tecido, a gente está vendo aí algumas imagens de células, tá certo? E eu quero saber se vocês têm ideia de qual tecido essas células se originaram, né? Da onde que elas foram retiradas. Endometriose, professora? Endometriose, não. Não, se são do endométrio. Do endométrio, sim, mas de uma região específica, certo? Também não espero que vocês saibam responder isso agora, tá certo? Aqui a gente vai fazer lá. Oi? É a funcional? Afuncional. Todas essas imagens estão representando células afuncionais? Não, funcional. Funcional? Qual que é funcional que você fala? Aquela que não é a basal, esqueci o nome. Ah, entendi. Você está falando da. Desculpa, entendi agora. A camada basal do endométrio e a camada funcional. Nesse caso especificamente, não, tá certo? Porque depois a gente vai ver direitinho essas camadas, aí vocês vão entender por quê, tá? Mas não se preocupem, no final da aula, né, ao longo da aula, vocês vão entender algumas características que a gente vai falar, eu vou conversar com vocês a respeito, e aí vocês vão compreender as características dessas células que a gente está vendo. Claro que a gente não vai se aprofundar nisso, tá? É só para fazer uma correlação. Algumas dessas células estão ok, e outras não estão, outras estão com características patológicas, e é só para dar uma ideia para vocês, mas também não se preocupem que ao longo da aula vocês vão entender. É só para despertar a curiosidade de vocês e vocês compreenderem a importância de conhecer as características histofisiológicas de determinadas estruturas do aparelho reprodutor feminino. Tá certo? Então, essa imagem vai voltar no final da aula e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Então, vamos para frente. Vocês já ouviram falar na síndrome do cílio imóvel, que na verdade é um nome que está, de certa forma, em desuso, né? A gente fala mais em discinesia ciliar primária, que ocorre muito numa síndrome genética chamada síndrome de Cartagener. Vocês já ouviram falar? O nome já ajuda a dizer do que se trata, né, gente? Uma das coisas, das explicações fisiopatológicas, quando a gente fala em síndrome do cílio imóvel, a gente pode imaginar o quê? Que o indivíduo que tem essa síndrome, ele apresenta cílios, tá certo? Em diversos tecidos do corpo, inclusive do tecido respiratório. Se vocês lembrarem lá das três, uma característica muito clássica do epitélio respiratório é ter o epitélio de revestimento pseudoestratificado colunar ciliado, e aqueles cílios têm uma determinada função, tá? No aparelho reprodutor, nós temos estruturas ciliadas também, células ciliadas, e os cílios sempre têm alguma função dentro daquele tecido, certo? Então, se eu tenho uma disfunção na proteína motora do cílio, ele vai ser imóvel. E a gente não precisa entrar em detalhes nisso, mas a gente precisa entender que o resultado é a falta de motilidade ciliar. E isso pode ou não ter um impacto na fisiologia daquele tecido. E aí eu coloquei aqui uma observação para vocês. A síndrome do cílio imóvel, ela causa infertilidade masculina, que ela está relacionada a uma disfunção da dineína, que é uma proteína motora, que a gente tem também nos flagelos, certo? Então, para o homem, essa síndrome, ela tende a gerar infertilidade porque os espermatozoides não vão ter motilidade, tá? O batimento flagelar não vai ocorrer de forma eficaz ou não vai ocorrer. E aí, isso vai resultar numa infertilidade. Mas, nas mulheres, essa característica não gera infertilidade. Tá certo? E depois, ao final da aula também, a gente vai voltar nesse ponto para poder entender por quê. Então, todos esses exemplos que eu coloquei são exemplos para vocês entenderem um pouquinho da importância da gente estudar esse tema na formação médica de vocês, tá bom? Vocês conhecerem alguns aspectos que são relevantes como base para o entendimento não só da fisiologia do aparelho reprodutor feminino, mas também de alguns aspectos patológicos.
Tudo bem, gente? Estão conseguindo acompanhar até aqui? Posso seguir? Sim, professora. Vamos para frente. Bom, então eu coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem para nortear essa aula, tá? O primeiro vai ser bem simples, que é conhecer os aspectos gerais sobre a embriogênese, e aí eu coloquei especificamente dos ovários, que é o que vai ter, assim, mais utilidade para vocês nesse momento, tá? Não vai fazer muito sentido a gente falar de outros aspectos da embriologia do aparelho reprodutor feminino nessa aula, mas sim da embriologia dos ovários, porque vai ajudar a entender um pouquinho da histologia dessas estruturas, tá bom? E aí o segundo objetivo vai ser descrever os aspectos histológicos que são característicos dos ovários, e dentro desses aspectos a gente vai distinguir os estágios de maturação dos folículos ovarianos, que tem absolutamente tudo a ver com o processo de reprodução. Tá? Vocês vão aprender a reconhecer o estágio de maturação de cada folículo ovariano até o momento do que a gente chama de ovulação. O objetivo 3, gente, será distinguir, com base nas características histológicas desses tecidos, essas estruturas que serão as principais para essa aula, né? Os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. As estruturas da vulva, né, que compõem a estrutura, os componentes genitais externos, eu vou mencionar algumas características, mas até para mostrar imagens é mais difícil, porque não tem muita coisa mesmo disponível, tá? Tanto em livros quanto em artigos, não é algo que a gente tem grande disponibilidade de material. Então, eu vou só mencionar alguns aspectos para vocês conhecerem, tá? E aí, por fim, nosso quarto e último objetivo da aula vai ser distinguir o tecido mamário ativo e o tecido mamário inativo. Porque o tecido da mama, ele sofre grandes mudanças em relação à proliferação das glândulas mamárias durante o período de lactação. E aí, para vocês conhecerem também, né, e conseguirem reconhecer um tecido mamário ativo e reconhecer um tecido mamário inativo, distinguindo os dois com base nessas características básicas, tá? Então, vai ser isso, tá? Os objetivos que eu espero alcançar com vocês até o final dessa aula. Bom, então, primeiro vamos nos situar anatomicamente, né? A gente vai falar aqui sobre estruturas que estão localizadas na região pélvica do corpo da mulher. Opa! Então, na região pélvica, só para vocês terem ideia, né? Aqui a gente tem o útero, logo seguido da vagina, e aí eu vou mostrar aqui para vocês um esqueminha com os componentes, com a ilustração com esses componentes do aparelho reprodutor, né? Se a gente for aqui, nós temos um par de ovários, um de cada lado do corpo, né? Logo, bem próximo aos ovários, a gente tem uma porção da tuba uterina, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Essas fimbrias ajudam a captar o ovócito 2 quando ele for liberado no período de ovulação. Aí nós temos a região do infundíbulo, depois uma região de ampola. Se vocês lembrarem lá do módulo de genética e embriologia, vocês devem saber que aqui é a região onde normalmente ocorre a fertilização, né? Onde o espermatozoide vai encontrar com o ovócito 2. Logo em seguida, a gente tem a região do istmo. E aqui é a área de inserção da tuba uterina no útero. Nós vamos estudar algumas características do útero, né, as principais camadas e a composição histológica. Quando há a fertilização do ovócito, né, que há a formação de um zigoto, em geral, a gente tem aquele processo de clivagem que vai ocorrendo ao longo de 4 ou 5 dias, né, e o blastocisto alcança a cavidade uterina e vai se implantar geralmente na região postero-superior do útero, certo? Isso é o que ocorre normalmente, tá? Depois disso, a gente vai ver o colo do útero, ou região cervical, né, o cérvix uterino, melhor dizendo, e depois a vagina. Essas são as principais estruturas que a gente vai estudar, e como eu falei, eu vou mencionar algumas características principais dos componentes da vulva, certo?
Então, vamos para frente. Como eu falei para vocês, para iniciar o conteúdo, o primeiro objetivo, eu vou colocar para vocês algumas características sobre a embriogênese dos ovários, tá certo? Eu coloquei aqui do aparelho reprodutor feminino, mas a gente vai focar realmente nos ovários e apenas comentando os aspectos mais relevantes. Lembram dessas figurinhas, gente? Na embriologia geral? O que é o básico que vocês não vão esquecer, tá certo? Eu sei que são muitos processos, muitos detalhes, mas o que vocês não vão esquecer? Na terceira semana do desenvolvimento, o embrião se resume a quê, gente? A uma estrutura formada por quais características básicas? Quem é que lembra? Ele sofre um processo de gastrulação, né, que vai dar origem a 3 estruturas que são fundamentais para formar todo e qualquer tecido do nosso corpo. Quais estruturas são essas? Endoderma, exoderma e mesoderma. Endoderma, são os folhetos embrionários, né? Endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, isso aqui que vocês estão vendo, gente, é um esquema de um embrião que está na terceira semana do desenvolvimento, caminhando para a quarta, certo? Aqui, só para vocês se situarem, para refrescar um pouquinho a memória de vocês, a gente está vendo uma vista dorsal desse embrião, então é como se nós estivéssemos olhando por cima da ectoderma, de dentro do saco amniótico, tá bom? E aí foi feita uma secção aqui transversal nesse embrião e a gente vira esse embrião aqui para a nossa tela para poder enxergar esses 3 folhetos. Já no estágio avançado da terceira semana, né, onde a gente tem o ectoderma aqui bem formado, uma região intermediária, que é o mesoderma, que já tem algumas distinções dentro dele, que eu vou já comentar, melhor relembrar, né? E aqui mais abaixo o endoderma, que forma o teto do saco vitelínico, certo? Ou vesículo umbilical. E aqui para cima nós teríamos a cavidade amniótica. O que vocês precisam fixar em relação a essa imagem? Aqui, como eu falei, a gente está na terceira semana e num estágio bem avançado da terceira semana. Já ocorreu a gastrulação, a notocorda já está formada e esse embrião ele está se preparando agora para o período da organogênese, que é justamente quando todos os órgãos e sistemas vão se formar. Ainda que de forma rudimentar, mas é nesse período entre a quarta e a oitava semana que a gente tem a formação das estruturas do nosso corpo, dos diversos sistemas do nosso corpo. E para que ocorra essa organogênese, o embrião precisa de espaço para que essas estruturas se desenvolvam. E esse espaço surge com a formação de espaços celômicos, né? As cavidades do corpo. E aqui nessa ilustração a gente pode ver que nós temos uma notocorda que vai servir de eixo para a formação de molde, né? Para a formação do esqueleto axial. O mesoderma vai se distinguir em 3 porções principais. O mesoderma paraxial, que vai ser segmentado para formar os somitos, né? E eu estou falando isso só para vocês relembrarem. Em seguida, aqui do lado do mesoderma paraxial, aqui em amarelinho, a gente tem o mesoderma intermediário. Ao lado dele está se formando o celoma, né? De um lado e de outro. E na porção mais extrema aqui do mesoderma, eu tenho o mesoderma lateral, tá certo? O que importa aqui para a gente dessa figura? É o mesoderma intermediário, certo? E se vocês lembrarem, a gente já chama de mesênquima porque tem células que ainda estão indiferenciadas e que vão poder formar diversas células específicas do nosso corpo, tá certo? Essas células são células frouxas, né? A gente tem, como se fosse, faz analogia com o nosso tecido conjuntivo, então é como se fosse o tecido conjuntivo do embrião. Então, quase todas as estruturas do trato reprodutor feminino, elas vão derivar dessa região aqui, do mesoderma intermediário, tá? Esse é o ponto básico da embriologia em relação ao desenvolvimento do sistema reprodutor feminino, tá? Basicamente, todas as estruturas, não exatamente todas, tem algumas que derivam do ectoderma, por exemplo, mas a maior parte das estruturas do nosso sistema reprodutor, no caso do sistema reprodutor feminino, ela deriva do mesoderma intermediário, certo?
E aí, gente, tem um detalhe. Vocês sabem que para distinguir sexo, né, de um bebê durante o período gestacional, por ultrassonografia, só se consegue fazer isso a partir do segundo trimestre, né? Acho que vocês já sabem disso. Existem métodos, né, que são mais caros, mas que são possíveis, inclusive pelo NIPT, que vocês também estudaram lá no módulo de genética e embriologia, aonde com amostras de uma forma segura, né, você coleta sangue materno, né, pelas vias mais corriqueiras, e dependendo do estágio do desenvolvimento, normalmente a partir da 10ª semana, já se consegue obter células, ou melhor, no sangue materno já se consegue obter DNA fetal, tá? Quanto maior a quantidade desse DNA fetal, mais fácil, maior é a probabilidade de se conseguir fazer o uso desse material para determinados fins. E uma das aplicações, é fazer a cariotipagem para identificar os cromossomos sexuais, certo? Isso normalmente não é feito de prática, porque tem um custo mais elevado e requer, né, ter sucesso no encontro do DNA fetal junto, né, em meio ao sangue que está circulando na mãe, certo? Mas pelas vias mais comuns, né, que normalmente se faz ao longo do acompanhamento gestacional, essa identificação de sexo, essa distinção do sexo do bebê, se faz por imagem com ultrassonografia. Mas, de toda forma, se eu estou falando só para contextualizar um pouco, de toda forma, as características genitais, elas não vão se desenvolver nesse embrião antes da 7ª semana, tá? A definição do genótipo, ela é feita no momento da formação do zigoto, claro, né? Se o espermatozoide for portador de um cromossomo sexual Y, aquele zigoto formado vai ser XY. Se for um espermatozoide portador de cromossomo X, o zigoto formado vai ser XX, que é o nosso objeto de estudo aqui, certo? Bom, então o que acontece? Quais são os aspectos mais gerais em relação a essa distinção gonadal no embrião e posteriormente no feto? Olhem para essa figurinha aqui. Gente, aparece o cursor do meu mouse, né? Eu não lembro, aparece? Aparece. Sim, professor. Tá. Então vamos lá, gente. Olhando esse embrião, está aqui de perfil, né? Pousando de perfil para a gente. A gente pode observar aqui que a região cefálica está ainda em desenvolvimento, já tem somitos, tem aqui parte do sistema excretor sendo formado, sistema digestivo. Então, várias coisas já estão acontecendo, certo? Vocês acham que esse embrião está em qual período do desenvolvimento, gente? Perfeito, ele está na organogênese, está nítido isso daí, está na organogênese, e ele ainda não é um feto, porque ele não tem características humanas. Ele é um embrião que está entre a 4ª e a 8ª semana do desenvolvimento. Pelo avançar das características, eu posso dizer para vocês que esse embrião está na 5ª semana do desenvolvimento, tá? Ele já tem muitas estruturas rudimentares, então ainda não está mais na 4ª, mas ele ainda tem uma cauda, tá? A região cefálica ainda não está bem definida, então ele está na 5ª semana. Teria uma série de características que a gente poderia colocar aqui, mas não é o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo com essa figura? Que vocês observem, lembram, eu preciso que vocês lembrem um pouquinho de algumas coisas que vocês estudaram na genética, na embriologia e também no tema de sistema gastrointestinal, certo? O que acontece? Durante a organogênese, logo no início da organogênese, aquele embrião trilaminar, ele dobra, né? Eu sempre falo isso para vocês, ele dobra no sentido dorso-ventral, né? Se vocês estão vendo aqui minha mãozinha, dorso-ventral, e no sentido céfalo-caudal, né? Dorso-ventral e a cabeça vai se aproximar da cauda. Nesse dobramento dorso-ventral, ele incorpora parte do saco vitelínico para o interior do corpo dele. Então, parte do saco vitelínico vai compor o intestino primitivo. E não se preocupem, que eu não espero que vocês
Estou só refrescando a memória de vocês, mas o nosso foco vai ser aqui falar de células específicas que são importantes para a formação das gônadas, tá? Existe uma porção da parede do saco vitelínico, né, ou da vesícula umbilical, tanto faz, que contém algumas células que têm um destino específico. Por que elas têm um destino específico? Essas células são chamadas de células germinativas primordiais. Talvez você já, quer dizer, talvez não, certamente vocês estudaram isso em outros momentos, né, no colégio, certamente, quando aprenderam um pouquinho sobre gametogênese. Então, essas células germinativas primordiais, elas vão dar origem tanto aos espermatozoides, o indivíduo do sexo masculino, quanto aos ovócitos, se o indivíduo for do sexo feminino. Então, essas células germinativas primordiais, elas migram através da porção posterior do intestino primitivo, né, que está aqui em amarelinho, a gente tem a porção anterior, média e a posterior. Então, essas células vão migrar da parede do saco vitelínico, da vesícula umbilical, através do intestino posterior depois, e vão alcançar a região das gônadas em formação. Que região é essa? Essa região, gente, não vou entrar em detalhes com vocês, que ela realmente tem uma intimidade muito grande com a embriologia do sistema excretor. Então, o que acontece? Próximo aos rins em desenvolvimento aqui, cadê? Aqui a gente tem a região onde estão sendo formados os rins, tá certo? Então, aqui é mesênquima. Tudo isso aqui é originado a partir de mesoderma intermediário. Então, diferenciam-se aqui duas regiões que são as futuras gônadas. Essas células germinativas primordiais, elas fazem essa migração até alcançar essa região. E aqui, na ilustração, vocês podem acompanhar a sequência disso, tá? Reparem que aqui a gente tem um epitélio de revestimento, que é um epitélio geralmente simples e pavimentoso, que está aqui em rosa, tá? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas é aqui em rosa. E a partir desse epitélio vão se formando estruturas digitiformes que vão envolver essas células germinativas primordiais. E nesse processo podem ser formados os túbulos seminíferos, no caso de testículos, ou então folículos ovarianos, no caso dos ovários. O que é que vai definir? Vou já falar para vocês, certo? Tudo isso aqui que está aparecendo aqui do texto eu já comentei. Professora? Tá? Pode falar. Professora. Oi. No caso de formar os folículos, essas células já iam formar os folículos primordiais ou não? Nesse momento, não. Nesse momento, a gente ainda está estruturando o básico da gônada, tá certo? Mais à frente, durante o desenvolvimento fetal, aí sim a gente vai começar a ter diferenciação de células foliculares, a partir das células mesenquimais que estão aqui nessa região, tá certo? Mas, enfim, tem uma série de detalhes que estão envolvidos nesse processo. Mas nesse momento do desenvolvimento, a gente ainda não fala em folículos primordiais. Tá? Aqui ainda é o comecinho da formação das gônadas. Quando a gônada estiver já bem delimitada, a gente já começa a falar em formação dos folículos primordiais. Tá bom? Respondi a tua pergunta? Respondeu, era isso que eu queria saber, se já ia para essa fase, se ia ter várias outras fases antes de chegar. Obrigada. Nada. Gente, só relembrando que eu sei que às vezes a embriologia... Eu sei disso, tá? Eu sei que a embriologia às vezes gera um pouco de angústia em alguns momentos, né? Mas não se preocupem, eu quero só que vocês acompanhem o processo para entender um pouquinho. Vocês não vão precisar decorar, não tem nada disso, tá? É entender o processo, acompanhar o que está acontecendo, para depois ficar mais fácil compreender a constituição histológica, tá bom? Então, vamos para frente. Aqui é outra figura do livro do Sandler, do livro de embriologia médica, mas é bem similar, só dando uma outra visão, né? Aqui é a vesícula vitelínica, né? O umbilical. Aqui seria o saco amniótico. E aqui na parede, bem próximo do alantóide, o alantóide é o quê? É um divertículo que surge a partir da vesícula vitelínica. Então, bem próximo do alantóide é onde estão essas células germinativas primordiais. E olha aqui elas migrando, ó. Elas vão migrar através da porção posterior do intestino primitivo até alcançar
essas gônadas que estão em formação aqui juntinho do mesonéfro. Mesonéfro, aí vocês têm que lembrar do S4, que é uma estrutura intermediária que surge durante a embriologia dos rins, tá bom? Então, pronto, tem essa migração, essas células germinativas primordiais, elas têm origem a partir da parede da vesícula vitelina, que, portanto, ela tem uma origem que tem relação com o endoderma, certo? Aí aqui, ó, vão sendo, a partir do mesotélio, né, que está revestindo essa gônada em formação, que aqui está em preto, vão surgindo células que vão formar cordões sexuais primitivos. Esses cordões sexuais primitivos, eles podem se desenvolver mais e formar os túbulos seminíferos dos testículos, ou eles podem sofrer uma degeneração e surgirem, dar espaço para a formação dos folículos ovarianos, tá? Vai depender o quê? Do genótipo. Se a gente tem aí o genótipo XX ou XY. O que a gente está estudando é o XX, e por isso que eu vou comentar algumas coisas agora, certo? Eu voltei para essa figura. Ah, sim. Aqui é aquela figura anterior, só para vocês verem um corte histológico de um modelo embrionário, né, mostrando aqui essas células germinativas primordiais que migraram, tá certo? E a crista gonadal, que aqui a gente não vê tão claramente como no desenho, né? Porque no desenho tem a diferença de cor. Mas aqui a gente vê algumas regiões que vão formar esses pontos digitiformes das cristas gonadais. Mas, gente, não se preocupem, estou falando só para vocês acompanharem esse processo. E aqui os rins em desenvolvimento. Então, vamos para frente, estamos quase acabando essa parte da embriologia. Gente, então, se o indivíduo é XX, o que a gente espera é que as gônadas formadas sejam ovários, mas existe uma razão para isso. Normalmente, o que é que acontece? Ó, isso aqui é um cariótipo de um indivíduo que é XY. Olha aqui os cromossomos sexuais. Eu tenho um cromossomo X e na região do cromossomo Y, eu tenho aqui esse cromossomo Y menorzinho. No indivíduo que é XX, ele tem 2 cromossomos X e ele não tem cromossomo Y algum. A ausência de Y, certo? Nesse caso, se o indivíduo é XY, ele tem no cromossomo Y um gene chamado gene SRY, que ele é considerado um gene determinante para a formação testicular. Existem, assim, mais recentemente já houve algumas divergências em relação aos fundamentos genéticos que justificam a distinção gonadal. Por quê? Porque, pelo que, assim, na embriologia clássica, o que a gente entende? Que a formação de ovários, ela se dá de forma passiva. Ou seja, o Y é ausente, eu não tenho esse gene SRY, então o ovário se desenvolve. Se o Y é presente, o testículo se desenvolve. É como se fosse dependente da presença ou ausência do Y. Hoje já tem algumas linhas de pensamento que dizem que não é tão passivo assim, que existem fatores determinantes para a formação do ovário, mas isso eu estou só comentando com vocês, tá? Não é tema para nossa aula, só para vocês saberem dessa existência. Mas e o que é que significa, né, a presença desse gene? Qual é a relevância dele? A relevância dele, gente, como eu falei para vocês, esse gene, ele regula a diferenciação dos cordões gonadais para formar testículo, ao invés de ovário, né? Justamente porque ele vai manter aqueles cordões sexuais que vão formar os cordões seminíferos. Por que isso acontece? O gene SRY ativa um gene chamado SOX9, certo? Esse gene SOX9, qual é a importância dele? Ele consegue suprimir a ação de outros genes que são necessários para o desenvolvimento de ovários. Por exemplo, WNT4, COX-2, FST e o RSPO1, certo? Esses genes não precisa vocês memorizarem, tá certo? Estou colocando aqui só para vocês saberem da existência deles. Esses genes são genes que atuam quando o indivíduo é XX. Se o indivíduo é XY, ele vai expressar esse gene, que vai ativar esse gene, que vai inibir todos esses. E aí não vai formar ovário, vai formar testículo. Mas se eu não tenho Y, nada disso vai acontecer e todos esses genes vão poder atuar. Certo? Então,
É basicamente isso, assim, sabe? Os aspectos mais básicos da embriologia e da genética na formação das gônadas. Bom, e aí alguns detalhes que agora a gente finalmente chegou no ponto que vai ser relevante para a histologia. Durante a embriogênese do trato reprodutor feminino, são formados, a partir daquelas células germinativas primordiais, que são diploides, estruturas chamadas ovogônias. Não sei se vocês lembram delas, mas elas são equivalentes às espermatogônias, certo? Só que, diferentemente do homem, na mulher, as ovogônias, elas existem apenas no período fetal. O que vai acontecer? Essas ovogônias, primeiro, elas se multiplicam bastante por mitose e depois elas vão entrar num processo de meiose para redução cromossomal, certo? Depois do estado... além disso, a gente vai ter também, a partir daquele mesênquima das gônadas primitivas, a gente vai ter diferenciação de células mesenquimais em células foliculares, tá certo? Que vão derivar também daquele epitélio pavimentoso, eu vou mostrar depois para vocês novamente, e vão formar as células foliculares que envolvem o gameta feminino em desenvolvimento. E aí, nesse processo de divisão reducional, a gente vai ter a formação de ovócitos primários, que são imaturos ainda, né, não estão prontos para serem fertilizados. E esses ovócitos primários, eles estão estacionados na prófase 1. Então, é assim que um bebê do sexo feminino nasce. Nos ovários... Professora, só Oi. rapidinho. Peraí que eu Pode falar. confundi. Das ovogônias vai ter as células foliculares ou são coisas separadas? São coisas separadas. As ovogônias vão derivar de quem? Das células germinativas primordiais. Tá. E elas são equivalentes a... Só para comparar, né? Elas são equivalentes às espermatogônias dos testículos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, elas são diploides. As células foliculares, elas vão derivar principalmente do epitélio da superfície da gônada. Vocês voltarem lá naquela figurinha que eu mostrei, que tem várias, que tem um embrião na 5ª semana, a parte que está em rosa é o epitélio gonadal, é o que está revestindo a gônada externamente, tá certo? No caso da mulher, lá dentro da cavidade pélvica, né? Então, você tem esse epitélio, e a partir desse epitélio vai ter proliferação de células que vão formar as células foliculares. Mais à frente, essas células foliculares vão envolver o ovócito. Só para já dar uma adiantada, lembram como é que ocorre a ovocitação, ou ovulação, como a gente chama? Eu tenho o ovócito 2, que a gente vai chegar nele ainda, o ovócito 2 estacionado na metáfase 2, e ele é envolto por uma camada acelular, glicoproteica, que a gente chama de zona pelúcida, lembram disso? E mais externamente ele é formado por células foliculares, né, que vem desse folículo ovariano. Vocês vão lembrar de tudo isso mais para frente, eu estou só adiantando. Então, assim, são coisas diferentes, tá? A ovogônia deriva das células germinativas primordiais e as células foliculares do epitélio que recobre, né, que reveste a gônada externamente. E ao longo desse processo durante a embriogênese, durante o período fetal, o que acontece? Esses ovogônias vão se multiplicar muito por mitose, vai formar várias milhões de ovogônias, e elas vão sofrer processos meióticos até alcançar o estágio de prófase 1, primeira meiose. Quando o bebê nasce, o bebê do sexo feminino, XX, esse bebê nasce com os ovários contendo ovócitos primários. E essa divisão meiótica, ela só vai ser retomada quando, gente? Pergunta fácil. Quando é que eu vou retomar? Na puberdade. Na puberdade. Isso, na puberdade. Quando a menina começar a menstruar, ela vai retomar essa divisão meiótica e a cada mês, teoricamente, ela vai maturar um ovócito. Vai ser liberado na forma de ovócito 2, estacionado na metáfase 2. Por que estacionado na metáfase 2? Porque essa divisão só vai ser concluída quando houver fertilização. Certo? Bom, dada essa visão geral, o que tem mais aqui para vocês? Isso aqui eu já comentei agora, tá? É esse o processo, ovogônias no período fetal, ovócito 1 estacionado na prófase 1,
é a forma como os gametas femininos estão no momento do nascimento, e assim eles se mantêm até a puberdade, que é quando eu vou alcançar a fase de ovócito 2, e aqui sim eu vou ter condição de uma condição reprodutiva, tá certo? Bom, com isso, fechamos o primeiro objetivo, tá certo? Vamos para o segundo objetivo, que é falar um pouquinho sobre os aspectos histológicos dos ovários. Em relação à histologia, essa é a parte que vai demandar mais tempo da aula, as outras são bem mais breves, tá certo? E é justamente, a gente vai falar da estrutura aonde estão sendo maturados os gametas femininos. Vamos lá. Aqui, só para relembrar, né, uma visão geral que vocês já sabem, mas a mulher ela tem um par de ovários. O formato desses ovários é aproximadamente de uma amêndoa, o tamanho, em média, em um indivíduo adulto. Tem essas dimensões, né, de 3 por 2 por 1, mas é claro que esse tamanho pode sofrer variações, inclusive em relação ao período do ciclo menstrual, tá certo? Um detalhe em relação à cobertura externa, eu vou mostrar uma imagem, mas se vocês tentarem enxergar dentro do corpo esses ovários externamente, eles estão revestidos por peritônio visceral. Então, eles vão ter, nessa camada, né, externa, eles vão ter tecido conjuntivo, eu vou já mostrar para vocês, e vão ter também um epitélio simples, pavimentoso, revestindo esses ovários externamente, certo? Que pode ser também cúbico, ele pode ser tanto pavimentoso quanto pode ser cúbico também, ele pode ocorrer essa variação, pode apresentar essa variação, melhor dizendo. Certo? Tudo aqui eu coloquei para vocês para facilitar na hora de vocês se orientarem nos estudos, tá? Mas eu vou apresentar tudo com figuras. Mas, basicamente, os ovários, eles têm esse epitélio de revestimento que eu falei para vocês, né? Que pode ser pavimentoso ou cúbico, mas ele sempre é simples, né? Em condições normais. Abaixo dele existe uma túnica que a gente chama de túnica albugínea. Talvez vocês lembrem dessa túnica lá nos testículos, quando viram no S4. Tá? Nos ovários, essa túnica é mais delgada, não é tão densa como é nos testículos, mas ela existe. E tem a mesma constituição, gente, que é tecido conjuntivo denso. Certo? A coloração dessa túnica albugínea, né, por conta dessa formação, de ser formada por tecido conjuntivo denso, ela apresenta uma coloração esbranquiçada. E aqui está uma imagem, né? A gente pode ver aqui os ovários, tubo uterina e o útero, né? O útero com uma porção mais dilatada e outra mais estreita que a gente vai já ver. Mas reparem como essa superfície externa dos ovários é esbranquiçada. Por quê? Por causa da presença da túnica albugínea, certo? Essa é a razão. Existem, em relação à organização histológica dos ovários, a gente pode encontrar duas regiões que não têm limites bem definidos. Quais regiões são essas? A gente tem uma região cortical, que é onde eu vou ter a predominância dos folículos ovarianos, né, que estão se desenvolvendo, e vou ter uma região medular. Essa região de medula, eu tenho tecido conjuntivo frouxo, e é nela que chega a vascularização dos ovários, tá certo? Através dela, eu tenho uma região de hilo, né, e através dela, melhor, nessa região, é que eu vou ter os vasos sanguíneos e linfáticos também, que vão suprir esse tecido ovariano. Aqui um esquema, né, o desenho. Olha só, gente. Reparem essa camada mais externa, é uma camada simples, uma camada única, que eu estou passando o laser aqui em cima, né? O pointer. E é uma camada simples de células. Essas células são geralmente pavimentosas, mas podem ser cúbicas também. Como é uma camada simples, gente, ela é bem delgada, né? Então, por isso a gente consegue ver aquele aspecto esbranquiçado da imagem anterior, porque permite ver, ó, logo quem está abaixo, que é a túnica albugínea, que está marcado aqui em amarelo. Vocês perceberem, ó, esse contorno amarelo é a túnica albugínea, tá? Em torno de todo o ovário, ok? Bom,
Essa região mais periférica é onde está ocorrendo a maturação dos folículos ovarianos, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. E a região mais central, que a gente chama de medula, aqui é o córtex, né? É a região cortical. E essa região mais central é a região medular, aonde vão chegar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tá certo? É a região de medula que é rica em tecido conjuntivo frouxo. Ó, aqui um corte histológico. Gente, eu coloquei no final da apresentação, o nosso livro base é o do Junqueira e Carneiro, né, de histologia básica, mas eu gosto muito do livro de ilustrações do Netter, de histologia, inclusive essa imagem é de lá. Tem umas imagens tanto de ilustração dos desenhos muito boas, quanto também tem imagens de fotomicrografias também muito legais, tá? Então aqui, ó, a gente tem a medula, e aqui o córtex com os folículos ovarianos, do ovário. Se eu pegar essa região aqui e der um zoom, der uma ampliação, né, colocar um objetivo de maior aumento, eu vou conseguir observar folículos ovarianos em diferentes estágios de maturação. Esses aqui mais periféricos, eles ainda estão muito imaturos. Eles vão, ao longo da vida, ou eles vão sofrer uma atresia, que a gente vai falar depois, ou eles vão se desenvolver em folículos maduros, certo? Esse aqui, ó, ele já está bem maduro, tá? Que a gente tem um espaço antral, depois a gente vai comentar tudo isso. Mas o que vai ser ovulado, né, entre aspas, de fato, vai ser só isso aqui, ó. Que tem um ovócito aqui dentro e em torno dele a gente tem células foliculares formando a corona radiata. É isso aqui que vai ser expelido para fora do ovário, tá? Estão vendo as características, gente, desse ovário? Isso aqui é um ovário em condições normais, características histofisiológicas normais, tá certo? Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Estão conseguindo Professora, onde acompanhar? tiver folículo é região cortical, né? Perfeito. A região de maior concentração de folículos é a região cortical. Ó. Aqui que a gente está conseguindo ter um campo visual maior, né, que está com menor aumento, a gente consegue ver vários folículos em diferentes estágios de desenvolvimento. E se eu pegar esse trechinho aqui e der um aumento, né, colocar uma objetiva maior, eu vou ver que eu tenho folículos bem imaturos aqui, pequenininhos, e outros aqui, ó, 1, 2, 3, 4, todos se desenvolvendo. Esse aqui, pelas características, é o que está mais avançado. Certo? Aí os folículos, Então, eles vêm da periferia para próximo da medula, quando vão amadurecendo? Não, até porque, para ser expelido, né, no processo, imagina que bem aqui estão as fimbrias, certo? As fimbrias da tuba uterina, tá bom? Vamos imaginar isso. Ele tem que se aproximar muito do epitélio de revestimento para romper esse epitélio e sair daqui, certo? Sair daqui para ser, digamos, sugado pela tuba uterina, tá bom? Então, se ele se aproximar da medula, ele não vai conseguir seguir o destino dele, né, durante a ovulação, tá bom? Então, na realidade, quanto mais maduro, a tendência é que ele se aproxime mais do epitélio de revestimento aqui, para poder ser expelido, tá bom? Agora, claro, isso deve ocorrer, assim, certamente ocorre o mais próximo possível da tuba uterina, das fimbrias, tá bom? Respondi a tua pergunta? Sim, professora, obrigada. Nada. Bom, gente, então continuando. Aí eu comentei isso com vocês e agora vai ficar melhor de relembrar porque tem a figurinha, né? Essa figura clássica do Moore, né, do livro de embriologia clínica ou também do livro de embriologia básica. A gente tem o gameta feminino com as suas estruturas anexas que são fundamentais para o processo reprodutivo. Aqui, gente, a gente tem em roxinho aqui bem claro a representação esquemática do núcleo de um ovócito 2, certo? Que certamente está estacionado na metáfase 2. Essa região aqui em rosa, meio avermelhada, é o citoplasma desse ovócito. Essa linha preta aqui que está marcando é a membrana plasmática, certo?
E aqui, ó, a gente teria o quê? A zona pelúcida, que é aquela camada glicoproteica, tá certo? E logo em seguida, mais externamente, células foliculares que formam a corona radiata. Então, a gente tem, o espermatozoide vai ter que vencer a barreira física da corona radiata, da zona pelúcida, até se fundir, né, ter sua membrana plasmática fusionada com a membrana do ovócito e conseguir introduzir o seu material genético para o interior do gameta feminino, tá certo? Então, esse aqui é o gameta feminino com suas estruturas anexas, como eu mostrei para vocês. O gameta está aqui dentro. Pronto. Então, vamos falar agora, acho que alguém tinha perguntado isso quando eu estava lá na parte da embriologia, sobre os folículos primordiais. Gente, os folículos primordiais, eles são os mais rudimentares, vamos dizer assim, tá certo? Eles são os mais imaturos. Esses folículos primordiais, eles são de menor tamanho, né? A gente também vai encontrar uma predominância dele na região cortical. Tendem, se você for olhar uma lâmina histológica, você vai observar provavelmente um número muito maior de folículos primordiais do que folículos mais maduros, que a gente vai ver mais na frente, tá certo? Eles têm forma, em geral, esférica, vocês podem ver aqui, ó. Aqui estão os núcleos dele, tá certo? Aqui o citoplasma. E reparem com bastante atenção aqui, ó, gente, que em volta dessa região clara, que é o citoplasma do ovócito, nós temos uma camada de células achatadas. Ó, o núcleo, essa região roxinha, que é o núcleo da célula folicular, está bem achatado. E é uma camada única. Se você observar cada um desses folículos aqui, ó, ele tem só uma camada de células foliculares e essas células foliculares estão bem achatadas. Ó, aqui uma célula folicular, estou com o laser bem em cima. Certo? Então, são esféricos, estão presentes desde o nascimento. Olha, então eu estou falando de quem? Eu estou falando dos ovócitos primários, tá certo? O ovócito 1, que foi formado no período fetal e a criança já nasceu com ele. Esses ovócitos primordiais, eles vão se manter assim até o início da puberdade. Quando o indivíduo começar a menstruar, esses folículos vão começar a sofrer maturação gradativamente, ou então vão sofrer atresia, né? Como eu falei para vocês, a gente ainda vai falar sobre isso. Em geral, esses folículos, né, o ovócito primário tem um nucleolo bem evidente, né, que é aquela região do núcleo bem coradinha, por exemplo, aqui, ó, bem corado o nucleolo, então ele fica bem evidente, o núcleo é isso aqui, quem não tiver um pouquinho de dificuldade de reconhecer, e o citoplasma é tudo isso aqui, e essa camada de células, só recapitulando o que eu acabei de falar, com as células bem achatadas, é a camada de células foliculares. Então, quando eu tenho essas características, se eu observo estruturas no ovário que têm essas características, eu estou observando o folículo primordial, certo? E o folículo primordial, ele contém o ovócito 1 estacionado na prófase 1, tá bom? Gente, entenderam o folículo primordial? Essa é a forma mais imatura do que a gente vai encontrar das estruturas dos gametas femininos e suas células acessórias no ovário, tá? Então, muito bem, o indivíduo chegou na puberdade e esses folículos primordiais, eles agora vão passar por um processo de desenvolvimento gradativo, tá? Quando nós temos, por estímulo do FSH, secretado pela adenipófise, a gente vai ter o aumento do volume desse ovócito. Esse ovócito vai ter o citoplasma crescido, certo? Ele vai aumentar de tamanho. Com isso, também vai ter um aumento do número de mitocôndrias nessa célula, para aumentar a atividade celular. E vai haver uma mudança muito drástica, gente, em relação ao epitélio, não, desculpa, a camada de células foliculares que compõem o folículo. No folículo primordial, a camada era única, era simples, mas era de células achatadas, pavimentosas. Aqui as células já vão adquirindo forma predominantemente cuboides, como essa daqui que eu estou apontando, certo? Continua sendo uma camada única, só que a forma da célula já mudou e o ovócito está maior. Aí ele sofreu um crescimento em relação ao citoplasma. Por ação de quem? Do FSH.
Tá? E aqui, nesse momento, lembrem como é aquela figurinha do muro que eu mostrei para vocês, que tem que ter zona pelúcida e corona radiata, para poder ser ovulado, né? A zona pelúcida, ela começa a ser formada aqui. Eu ainda não tenho corona radiata e estou formando agora a zona pelúcida a partir de secreções produzidas pelo próprio ovócito, tá certo? No citoplasma dele. Ai, meu Deus, tá aqui. Quanto também por secreções produzidas pelas células foliculares. Aqui o desenho, né, com o esquema, só para vocês compararem. Bom, então eu falei para vocês que o indivíduo do sexo feminino nasce com folículos primordiais formados, né, que tem aquela camada única de células pavimentosas foliculares e contém um ovócito primário estacionado na prófase 1. Quando alcança a puberdade, a adenipófise começa a induzir a maturação desses folículos por meio do FSH. E aí eu vou ter a formação daquele folículo primário unilaminar, que eu vou ter uma única, o ovócito vai crescer, eu vou ter uma única camada de células foliculares, só que agora elas vão ser cuboides, e começa a formar aquela camada glicoproteica acelular, né, que é a zona pelúcida, que é muito importante para maturar o gameta, tá certo? E agora eu vou passar para uma terceira fase, aqui já é na puberdade, tá, gente? Na anterior também. Aqui eu vou ter a formação de folículos primários multilaminares. Então, quando eu falo em folículo primário, eu ainda tenho o ovócito 1, tá certo? Só que agora eu vou ter outras camadas de células foliculares, e não apenas uma, como a gente estava tendo até então. E também pode se chamar esse folículo de folículo pré-antral. Vocês vão já entender por quê. Olha a figurinha. A zona pelúcida vai se tornando mais evidente, que é o que está aqui em rosa, bem coradinho, tá certo? Ó, fininha ainda, mas bem evidente. Várias camadas de células foliculares cúbicas, que a gente chama de camada granulosa, tá certo? Aqui o citoplasma do ovócito e aqui o núcleo do ovócito, ainda um ovócito primário. Isso aqui que eu falei para vocês, né? Começam a se formar também as tecas, gente. As tecas são células que vão ficar por fora dessa camada granulosa, que vão promover a sustentação do folículo, certo? Tanto em relação à produção de hormônios, quanto também para induzir o amadurecimento dele. Mas a gente não vai, eu estou só citando para contextualizar, a gente não vai aprofundar nos aspectos fisiológicos, né? O nosso foco mesmo é nas características histológicas principais. Bom, saímos ali do folículo primário e agora finalmente a nossa meiose está andando e a gente chega agora num folículo secundário que a gente vai chamar a gente pode chamar também de folículo antral, por causa do surgimento de um antro, de um espaço que começa a ser formado dentro do folículo, tá? Esse espaço não existia, tudo isso aqui estava formado por várias células foliculares. E aí começa a surgir esse espaço antral, que vai ser preenchido por líquido, produzido por essas células foliculares. Como é que a gente observa isso aqui? Olha só. Essa camada de células, gente, agora, que derivou das células foliculares, é justamente a nossa corona radiata, tá certo? Que está se formando, a corona radiata. Então, vamos de dentro para fora. Está aqui o núcleo, está aqui o citoplasma. Essa camada coradinha aqui, em rosa, é a zona pelúcida, tá certo? Logo em seguida, a gente tem a corona radiata, que é essa camada de células. E esse eixo que ainda está ligando o ovócito 2 e todas essas estruturas que o compõem, que ainda está ligando ao folículo que deu origem a ele, né, que é tudo isso aqui, esse eixo aqui a gente chama de cúmulos oóforos, tá? É só isso aqui que está aprendendo. Quando for no momento da ovocitação, o que vai ser liberado vai ser isso aqui. Essa região, esse conjunto aqui, com corona radiata, né, que é esse conjunto de células, zona pelúcida e o ovócito 2. O restante, todo o restante vai ficar e vai ser muito importante, principalmente se houver uma gestação. Tá? Depois eu vou comentar, relembrar um pouquinho para vocês sobre isso. E aqui a teca, né, como eu falei para vocês que vai ter
células produtoras de hormônio também, é importante para manter esse folículo viável, certo? Então, muito bem, tudo que está aqui é só para vocês se orientarem, eu já comentei, né, a formação do antro folicular. Então, a gente chama esse folículo secundário de folículo antral, quando surge o espaço antral. E aqui o desenho com o esquema. O que vai acontecer daqui para frente? A gente vai ter um aumento desse antro, tá certo? E aí depois já vem o processo de ovulação. É o que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Olha a diferença. O que aconteceu com o folículo antral? Que agora a gente já vai chamar de folículo pré-ovulatório, então folículo de Graf. O antro do folículo aumentou bastante, olha, ele se expandiu, está repleto de líquido. O nosso ovócito 2, que vai logo vai ser liberado para quem sabe ser fertilizado por um espermatozoide, está aqui, revestido por zona pelúcida e por essa camada de células foliculares que é a corona radiata. Pronto. Aqui é um folículo antral, vamos comparar. O folículo antral avançado, que é o pré-ovulatório, e o folículo antral que a gente falou anteriormente. Olha a diferença. Gente, isso daqui, essa estrutura, quando ela... Claro que aqui a gente está vendo uma secção do ovário, né? É só um corte, é uma fatia. Se você imaginar que o ovário é uma estrutura amendoada, né? Como a gente falou no início, né? Que tem uma forma um pouco ovalada. E que esse folículo antral, ele está próximo à superfície, porque ele está na região cortical. Quando ele alcança essa dimensão, ele consegue formar uma protuberância na superfície do ovário, que muitas vezes pode ser, inclusive, observada em uma ultrassonografia, né? Então, numa ultrassonografia, se a mulher estiver num período período fértil dela, né, no período de ovulação, isso pode ser percebido, porque alcança um tamanho proporcionalmente maior do que as outras estruturas. Pode alcançar em torno de 2,5 centímetros, então forma uma pequena protuberância na superfície do ovário que vai liberar esse ovócito 2, certo? Gente, tudo bem até aqui? Vocês conseguiram perceber essas diferenças? Conseguiram acompanhar essas descrições? Para entender desde do folículo primordial até o folículo de Graf, esse folículo pré-ovulatório? Tá claro para vocês? Professora, Oi. esse folículo pré-ovulatório é o mesmo que a gente chama de folículo dominante? É o mesmo que a gente chama de folículo dominante. A gente chama de folículo maduro. Eu não sei se usa essa nomenclatura em outra, assim, em outro tema. Eu vi numa outra aula. Só que era videoaula, assim, né? No YouTube. Aí ele dizia que era folículo dominante, só dava para ficar um folículo maduro, que era o folículo dominante, que como fosse o escolhido, sabe? Que os outros entendi. Em atresia. Pronto. Então, é porque, assim, na histologia a gente não usa muito esse termo, mas nesse caso, sim. Você pode entender como sendo o mesmo, porque pode acontecer de haver mais de um, mas o normal, o mais frequente, é ocorrer a maturação completa de um folículo a cada ciclo, né? Então, ele seria o folículo dominante, sim, porque outros que entraram, que se aproximaram, assim, vamos lá, você tem uma série, olha aqui nessa figura. Tá vendo esses pequenininhos, clarinhos, redondinhos aqui? Consegue perceber, gente? Pronto, tudo isso aqui são folículos primordiais. Eles estão aqui ocupando a região do córtex. Ao longo da vida isso vai diminuindo, né? Mas, assim, milhões deles foram formados no período fetal, já nasceram na criança, e ao longo do período reprodutivo, a partir da puberdade, alguns deles vão amadurecer, a maior parte não vai. Mas alguns deles irão amadurecer e vão entrar nesse processo que a gente descreveu aqui, que eu mostrei para vocês, certo? Nesse processo de amadurecimento,
não necessariamente eu vou ter um folículo primordial a cada vez. Na verdade, isso não acontece. Eu vou ter alguns folículos primordiais que vão retomar o processo de amadurecimento, e aí você vai ter, geralmente, aquele que vai conseguir alcançar esse estágio pré-ovulatório, né, do folículo de Greff, ou folículo maduro, em resposta às induções hormonais. Os que não alcançarem em tempo vão sofrer atresia. E aí esse vai ser o folículo dominante, que deve ser o que você viu, que vai ser ovulado. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Nada. Gente, vocês estão com alguma dúvida até aqui? Como eu falei para vocês, essa parte dos aspectos histofisiológicos do ovário, ela é a mais extensa, tá certo? As próximas serão mais breves. Então, é importante que vocês tenham clareza para reconhecer essas estruturas direitinho, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para perguntar. Bom, gente, então quando a gente chega aqui nesse folículo pré-ovulatório, né, que é o que a gente tem nessa figura aqui, esse ovócito, ele finalmente terminou a meiose 1 e vai entrar agora na meiose 2 até o momento da metáfase. Porque, como eu falei para vocês, a meiose 2 só é concluída com a fusão dos pronúcleos, né, do espermatozoide com o do ovócito. Então, isso aí a meiose só vai ser concluída se houver fertilização. Se não houver, o ovócito 2 vai ser degenerado somente até esse estágio de meiose. Tá? Professora, Opa, pode falar, deixa eu voltar aqui. a senhora pode depois repetir sobre o folículo primordial? Primordial, posso sim. Deixa eu só relembrar aqui qual é o. Eu vou voltar logo para ele, tá bom? Para a gente não perder o raciocínio. Ó. Criança nasce, indivíduo XX nasce com as gônadas em forma de ovários, né? E o que ela tem nesses ovários são folículos primordiais, certo? O que é um folículo primordial e de onde foi que ele veio? Folículo primordial, ele surgiu lá daquelas células germinativas primordiais, que foram aquelas que migraram da parede do saco vitelínico, lembram? E migrou através do intestino primitivo posterior. Chegou na gônada em formação, e ali começou a ter a diferenciação gonadal, que eu não entrei em detalhes com vocês. Mas, enfim, tudo isso para dizer que nos ovários de um indivíduo XX, desde o momento do nascimento, ele tem esses folículos primordiais. Como é que está? O que a gente pode dizer em relação a esses folículos primordiais? Primeiro, quando eu falo em folículo, eu não estou falando de uma célula. Por exemplo, para o homem, o gameta, a unidade funcional reprodutiva que vai realmente ser usada na reprodução diretamente, que é o que vai participar da constituição de um novo indivíduo, é o espermatozoide, né? Para a mulher, é o ovócito. Só que para a mulher, para que ocorra a reprodução, eu tenho que ter todas aquelas estruturas formadas, né? Tem que ter a corona radiata externamente, tem que ter a zona pelúcida, que é aquela camada glicoproteica acelular, e lá dentro é que eu tenho o gameta propriamente dito, que quando ele é ovulado, quando ele é liberado para a fertilização, ele está na forma de ovócito 2. O espermatozoide sofre a meiose completa na hora que já é liberado, pronto, mas o ovócito 2, ele é liberado na forma, estacionado na metáfase 2. Tudo bem, porque eu estou indo lá para frente para poder voltar para os folículos primordiais, né? Então, quando eu falo em gameta feminino, eu tenho que lembrar que ele não é liberado solto, sozinho, ele precisa desse acompanhamento, tanto para se proteger, quanto para impedir situações como, por exemplo, uma polispermia, de você ter vários espermatozoides conseguindo se fusionar ao gameta feminino, que geraria uma anomalia, tá certo? Ou sequer geraria alguma coisa, né, no sentido reprodutivo. Bom, então, é necessário que sejam formadas essas camadas em volta do gameta propriamente dito. Então, o indivíduo nasce com esses ovócitos, com esses folículos primordiais. Então, sempre que eu falar folículo, eu estou falando de um conjunto que envolve o ovócito mais outras células, que são células de suporte. No caso do folículo primordial, ele é o menor de todos,
tá certo? Vai ser o menor folículo que você vai ter no ovário. Onde é que eu vou encontrar? Na região cortical, tá certo? Bem juntos uns dos outros. Eles são, ó, aqui, por exemplo, aqui, isso aqui é estroma, é tecido de sustentação do ovário, certo? O que é o folículo? Isso é um folículo, tá certo? Dentro do folículo, eu tenho o ovócito. Isso aqui é o citoplasma do ovócito, isso aqui é o núcleo do ovócito. O que constitui o folículo aqui? O ovócito que está dentro e essa camada, ó, eu vou apontar aqui. Aqui tem uma célula bem achatadinha, aqui tem outra, ó. Vou baixar aqui para vocês poderem ver. E outra, enfim, são várias células achatadas, tá bom? Que estão delimitando esse folículo primordial. Se tiver com dúvida, vem aqui no esquema que eu coloquei o desenho de apoio para ficar melhor de vocês verem. São várias células formando uma única camada, uma camada simples. Deixa eu vir para cá, que eu acho até melhor mostrar na lâmina. Uma única camada simples de células achatadas, pavimentosas, e essas células são foliculares. Elas estão envolvendo esse ovócito primário. Esse ovócito primário está na prófase 1. Isso é um folículo primordial. Ele vai se manter assim até a puberdade, certo? Na puberdade, por ação hormonal, a gente vai ter a maturação de alguns desses folículos. A maior parte vai ser degenerada, mas alguns vão evoluir até formar o folículo maduro. Eu falei um monte de coisa, mas eu respondi a pergunta. Sim, deu certo. Obrigada, professora. Pronto. Então, espero que vocês tenham conseguido fixar essas informações. E deixa eu ver aqui o que ainda falta, que eu acho que a gente já concluiu o ovário. O que eu falei, aí terminamos aqui. Aqui eu coloquei só uns detalhes que é em relação a alterações que ocorrem no estroma cortical. O que é o estroma? É aquele tecido conjuntivo de sustentação do ovário, tá certo? Depois que eu tenho todo esse amadurecimento de folículo, eu tenho formação das tecas foliculares, que eu vou ter uma teca folicular interna e uma teca folicular externa. Vou já mostrar uma figura para vocês. A teca interna, ela tem vasos, pequenos vasos, que chegam nessa região de teca interna, e ela é formada por células de formatos variados, né? Por isso que a gente chama de células poliédricas. Mas tem um núcleo bem arredondado, certo? E o citoplasma é geralmente bem corado em rosa, né? Se estiver usando a eosina, vai ficar bem eosinófilo, por conta da característica básica desse citoplasma. Professora, que está relacionada à produção de esteroides. Oi. A teca vai surgir no multilaminar, né? Exatamente. A partir do multilaminar começa a ter a formação das tecas. A formação das tecas, elas não surgem do nada, né? Vocês já estudaram alguma coisa da fisiologia, né? Que não sei se é a professora Leidiane que fala, mas enfim, existe a ação hormonal que vai comandar algumas diferenciações, tá certo? O que é que a gente precisa saber para entender esse tema que a gente está vendo hoje? Nesse processo, o estroma, né, que é formado por tecido conjuntivo ali no ovário, eu vou colocar a imagem no próximo slide, esses hormônios vão começar a induzir a diferenciação de células desse estroma. E dentro dessas diferenciações, eu vou ter células que vão formar a teca interna. Na teca interna, vou já mostrar na figura que vai ser melhor de entender. Eu tenho vasos sanguíneos que chegam por entre essas células, e elas, que têm tem forma irregular, mas são geralmente poliédricas, com um núcleo bem redondinho, elas produzem esteroides, que vão atuar diretamente na maturação do folículo, tá? Além disso, a gente tem a teca externa, que vai ser muito fácil de confundir com as células do estroma, tá certo? As células do tecido conjuntivo do ovário. Mas, como é que eu vou saber que se trata da teca externa? Porque, ao passo que as células do estroma, elas têm uma organização desordenada, as células da teca externa, elas formam camadas concêntricas em volta do folículo, tá bom? Vou colocar aqui na imagem. Não dá para pegar tudo, porque se ficar com um campo de visão muito grande, não dá para ver os detalhes. Então, tem só um pedacinho aqui, ó,
Aqui é o antrofolículo, aqui é um pedaço de um folículo ovariano, tá certo? Já em estágio mais avançado, então eu tenho um antrofolicular, a camada granulosa, né, que é oriunda de células foliculares. Reparem que aqui eu tenho um vasinho sanguíneo, ó, preciso chegar para nutrir essas células. E aqui eu tenho uma, não dá para distinguir muito bem, tá, gente? É bem parecido, mas se você reparar com cuidado o formato, você consegue perceber algumas diferenças. Aqui a gente tem a teca interna, que eu falei que tem células com núcleo bem redondinho, lembram? Ó? O núcleo é bem redondo. Ó, teca interna. Essas células redondinhas. Esse pontinho bem escuro que vocês estão vendo, gente, pequenininho, dentro do núcleo dessas células, é o nucleolo, tá? O núcleo é esse arroxeado bem arredondado. O citoplasma não dá para distinguir bem. Até dá aqui nessas de baixo, um pouco, ó. São células da teca interna. Da teca externa, ó, vamos bem aqui para fora. Na teca externa, melhor, se a gente for bem aqui para fora, a gente já vai estar vendo células do estroma ovariano. Elas são mais alongadas, certo? Vamos para a teca externa. São semelhantes às células do estroma, só que elas vão formando camadas concêntricas em volta do folículo. Tá bom? Então, essas são alterações do estroma da região cortical dos ovários durante o ciclo menstrual, né, na produção dos folículos ovarianos. Tudo bem, gente? Ui. Ok? Diva, Oi. durante a puberdade precoce, vai ter alguma alteração estrutural ou funcional do ovócito ou é tudo igual? Olha, teoricamente, mantenha o mesmo padrão, tá certo? O que talvez não esteja amadurecido, melhor, talvez não, provavelmente não vai estar amadurecido, são as próprias estruturas anatômicas. Mas em relação às características histológicas e funcionais, havendo o estímulo hormonal, tudo segue o mesmo fluxo, né? Se realmente a questão envolvida for só a precocidade, a tendência é que os aspectos histofisiológicos sejam os mesmos. Certo? Tá certo, entendi. Obrigado. Nada. Bom, gente, então vamos para frente. O que acontece? Ocorreu a liberação do ovócito, né? A mulher ovulou, ovocitou, né? Seria mais correto. E aí vai ficar aquela estrutura, né? Só voltar aqui rapidinho. Só para vocês pegarem a imagem, ó. O que vai ser liberado é isso aqui, tá? Isso aqui, ó, vai para fora. Tudo isso aqui vai ficar do folículo. Então, o que é liberado é só isso aqui, que contém corona radiata, zona pelúcida e o ovócito. Então, vamos voltar lá para o outro. O que acontece? Quando ocorre a ovulação, a gente vai ter uma estrutura chamada corpo lúteo, que é considerada uma glândula endócrina temporária na mulher. Vocês lembrarem da genética e da embriologia, a gente conversou sobre isso. Né, esse corpo lúteo, ele é formado a partir da reorganização das células da granulosa que ficaram, né, que eu mostrei ali para vocês, e da teca interna que tem secreção hormonal. Esse corpo lúteo, não sei se vocês vão lembrar, mas ele é fundamental para manter o útero gravídico. Porque camada endometrial espessa, preparada para receber um embrião, certo? E por que ele faz isso? Porque ele consegue manter os níveis de progesterona elevados o suficiente para que esse endométrio não degenere, tá certo? Então, enquanto tiver corpo lúteo, a gente consegue manter o endométrio gravídico. Eternamente? Não, até que a placenta seja formada. Quando a placenta for formada, havendo, de fato, a formação de um embrião, o corpo lúteo já não vai ser mais necessário. Mas se não houver fertilização, se não houver formação de zigoto, nem formação, melhor, se não houver formação do embrião, no final das contas, esse corpo lúteo não vai ser necessário. Como é que o corpo vai sinalizar isso? Se houver implantação de embrião, vai haver produção de HCG. O HCG sinaliza os ovários que o corpo lúteo ainda é necessário. Se não tem formação de embrião, não tem formação de HCG e, portanto, o corpo lúteo não vai ser mantido, certo? Aqui uma imagenzinha para mostrar essa reorganização das células da granulosa com a teca interna. É só uma visão geral, né?
Você olhando uma lâmina de ovário, você consegue reconhecer essa estrutura, tá? E aqui, no caso de haver a implantação de um embrião e a necessidade de manter o corpo lúteo, esse corpo lúteo, ele evolui mais, sofrendo hipertrofia, tá certo? Para poder manter esses níveis de progesterona adequados. Ok? Eu quero mostrar aqui para vocês. Isso aqui tudo a gente já falou, gente. Eu quero mostrar a figura, tá aqui. Aqui um desenho esquemático, né? Essa imagem é do Junqueira. Então, mostrando aqui tecido conjuntivo, as células da granulosa se reorganizando, né? E aqui as células da teca interna se reorganizando junto com as células da granulosa. E esse conjunto vai ser super importante para, principalmente, não é a única função, mas principalmente para a manutenção dos níveis de progesterona. E aqui um corte histológico, mostrando as células da granulosa, certo? E as células da teca, ambos os conjuntos se reorganizando para formar o corpo lúteo. Bom, se não houver implantação do embrião no endométrio, como eu falei para vocês, o corpo lúteo ele vai ser chamado corpo lúteo de menstruação e vai evoluir, certo? Ele não vai se manter por muito tempo, ele vai evoluir, tá? E aí, nesse caso, como é que vai ser essa involução? Eu vou ter ação de macrófagos que vão fagocitar algumas células e vou ter também a formação de tecido de cicatrização pela ação de fibroblastos que vão produzir fibras colágenas, por exemplo, para formar um tecido conjuntivo denso em meio a esse corpo lúteo, formando uma verdadeira cicatriz. Quem é que sabe o nome dessa cicatriz, gente? Que fica no ovário, no caso quando o corpo lúteo é desfeito, quando ele é degenerado. Alguém lembra? O corpo albicans? Exatamente, corpo albicans. E tá aqui uma imagem do corpo albicans, né? Uma imagem histológica. Ó, tá aqui, ó. Olha como ele está próximo da superfície do ovário. Ocorreu a liberação, né? E aí fica o corpo lúteo, depois que ele vai ser involuído, forma essa cicatriz, que é o corpo albicans. Aqui um corte histológico mostrando, ó, quase não tem célula, né, gente, no corpo albicans. É basicamente matriz extracelular rica em colágeno, que é o tecido cicatricial. E aqui já é o estroma do ovário. Isso aqui fica no ovário da mulher, né? Então, o corte histológico, você pode observar a presença dessas estruturas. Bom, é aqui só para dar uma visão geral, para vocês terem uma ideia do quanto do rendimento que as mulheres têm em relação aos potenciais gametas que são produzidos desde o período fetal, ó. São em torno de 7 milhões de ovogônias que são produzidas durante o período fetal, certo? Obviamente que a gente não ovula essa quantidade de ovócitos ao longo da vida, né? Então, ali é no período fetal. 300 mil é o número estimado de ovócitos que existem na mulher durante a puberdade. Desse total, aproximadamente 450 ovócitos secundários são liberados durante a vida fértil da mulher, certo? Então, comparado às 7 milhões de ovogônias, é um número bastante reduzido, né? Então, tá aqui, eu coloquei essa figura de apoio para vocês, não precisa a gente discutir, mas só para vocês verem o processo, ó. Folículo primordial vai amadurecendo até formar o folículo de Graafi, né, o folículo maduro, ocorre a ovulação. Se houver fertilização, né, eu vou ter a formação de zigoto, equimórula, até chegar ao blastocisto e haver a implantação. Se houver implantação, vai produzir HCG, que vai manter o corpo lúteo até que seja formada a placenta, e aí os níveis de progesterona continuem sendo mantidos. Certo? Logo depois, esse corpo lúteo não vai ser mais necessário e forma o corpo albicans. Caso não tenha fertilização, o corpo lúteo é chamado corpo de menstruação, e ele é degenerado muito mais rapidamente. Certo? Bom, aí eu coloquei isso aqui. Por que esse rendimento, se a gente for olhar, é tão baixo, né, comparado às potenciais células germinativas que nós tínhamos no período fetal?
Por causa do processo de atresia folicular, gente, que é o destino da maior parte dos folículos ovarianos. A maior parte daqueles folículos primordiais, mesmo que muitos entrem em processo de amadurecimento, a maior parte não vai alcançar o estágio de folículo maduro, certo? Então, a atresia, ela ocorre em qualquer fase, pode ser no folículo primordial, pode ser no folículo unilaminar ou multilaminar, não importa. Ela vai acontecer em qualquer momento por ação de fagócitos, principalmente, e vai formar pequenas cicatrizes colágenas no ovário. E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Aqui é um folículo degenerado que sofreu atresia, e aqui outro folículo que sofreu atresia. Mas isso é uma condição fisiológica, que não tem nada de errado com essa imagem, tá certo? E aí, gente? Lembram dessa imagem? Continuam achando que o normal é o do lado esquerdo ou mudaram de opinião? Cadê vocês, gente? Já foram almoçar? Não me deixem, não. Vamos já acabar. E aí? Vou tirar as tarjinhas pretas. Reparem os detalhes. O que vocês acham? Deixei até com as legendas que eu acho que ajuda a dar um palpite. Da direita parece normal, professor. Corpo luta, né? O da direita? Isso, perfeito. Olha só aqui o folículo antral formando, ó. Tá vendo aqui esse espaço preenchido por líquido? Aqui outro folículo antral. Provavelmente só um deles vai chegar a ser ovulado, né? Nesse momento do ciclo. Aqui corpo lúteo, né? De outros períodos. Isso aqui, gente, são cistos. É um ovário com cistos. Então, esse aqui está com a condição atípica. Não está com a condição histofisiológica normal. Esse aqui, sim. Certo? Tá claro? Já conseguem reconhecer os folículos. Aqui o corpo lúteo se formando, né? E aqui são cistos que foram se acumulando. E aí a gente tem uma condição que foge do padrão. Tá bom? Bom, vamos agora falar rapidinho das tubas uterinas. É bem tranquilo falar de tuba. Gente, as tubas vocês já conhecem a estrutura anatômica, né? Mas basicamente são tubos musculares ou vidutos que servem de canal de passagem para o ovócito e principalmente para o zigoto quando formado, né? É o caminho que ele vai percorrer até alcançar a cavidade do útero. Tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento cada tuba. Aqui eu coloquei o esquema, né, mas vocês já conhecem, já devem ter visto isso aqui na anatomia, tá certo? Então, tudo isso aqui é a tuba uterina. A gente precisa saber de histologia. São 3 camadas histológicas distintas que nós temos. A mais interna é a camada mucosa, tá certo? A gente vai já falar sobre ela. Depois a gente tem uma camada muscular, e mais externamente uma camada serosa, que é formada por tecido conjuntivo e um epitélio simples pavimentoso, que é o que a gente vai ter do lado de fora dessas tubas. Então, camada mucosa. É formada por epitélio colunar simples, é uma única camada de células colunares, e aí tem uma característica específica desse epitélio, é que muitas dessas células são ciliadas, ó, mas tem outras, ó, como essa daqui. Essa daqui, ela não é ciliada, mas ela é secretora, ela consegue produzir um fluido rico em substâncias como glicoproteínas, por exemplo, tá certo? Vai ter água, vai ter sais. Então, essa substância é secretada por esse epitélio a partir dessas células secretoras. Então, o epitélio da mucosa, né, que reveste internamente a tuba uterina, ele é do tipo colunar simples. Tem células ciliadas e células secretoras, e claro, todo o epitélio de revestimento, né, que está em contato com o lúmen, ele é apoiado sobre uma lâmina própria, a gente chama de lâmina própria, formada por tecido conjuntivo frouxo, que sustenta esse epitélio, certo? Um detalhe, a tuba uterina tem 3 regiões, né, o infundíbulo, a ampola e o istmo, basicamente isso. Na região da ampola, essa mucosa tem muitas dobras, gente. Olha aqui.
Isso aqui é uma secção corte histológico da região da ampola das tubas uterinas. Olha a quantidade de dobras. Aqui eu vou ter o epitélio de revestimento, né? Bem aqui por dentro o tecido conjuntivo frouxo, aqui já é a camada muscular que a gente vai falar depois. Essas dobras, gente, é interessante porque é justamente na região da ampola que, com mais frequência, o zigoto é formado, tá certo? Então, essas dobras, elas vão ajudar a reter por mais, reter os espermatozoides, e isso vai ajudar na capacitação dos espermatozoides. Por quê? Porque para alcançar o ovócito, o espermatozoide precisa ter uma capacidade motora muito grande, tá certo? Para passar por essas dobras e conseguir detectar a presença do ovócito e assim ocorrer a fertilização. Então, na região da ampola, que é justamente onde ocorre a fertilização, a gente tem essas prélias, certo? Eu coloquei aqui uma perguntinha, né? Qual é a função desse epitélio, gente? O que vocês me dizem? A tuba serve como oviduto, mas por que um epitélio do tipo secretor e ciliado? Para auxiliar, né, a movimentação do gameta, né? Feminino. Auxiliar, vamos lá, concordo com você, acho que faz sentido, né, você ter os cílios ali para ajudar a movimentar o ovócito 2, que foi liberado, né, e também, no caso da formação do zigoto, ajudar a arrastar esse zigoto até a cavidade do útero, certo? Faz sentido. E vamos lembrar que ele tem função secretora também. Essa função secretora, como eu falei, ela vai produzir uma substância que vai ter água, vai ter glicoproteínas, e que vai ser útil para nutrição inicial desse zigoto que vai ser formado. Alguém quer perguntar? Não, Não, né? já respondeu a pergunta. Pronto. Aí, gente, aqui é uma ilustração do néter, para você ver, ó. Aqui é a região da ampola, certo? E ela é bem cheia de dobras. Aqui é uma secção transversal, né? Então ela é bem cheia de dobras. É geralmente por aqui que ocorre a fertilização. Vamos comparar a região da ampola com a região de inserção da tuba uterina no útero. Ó, quase não tem dobra. Aqui já é uma passagem reta para a cavidade. Então, realmente, essas dobras da mucosa são características da região da ampola da tuba. E aí a gente passa para a camada muscular, tá certo? Que é formada por músculo liso, disposto em camadas, que a gente não vai conseguir distinguir bem aqui, as imagens são meramente ilustrativas, não vai dar para analisar bem, tá? Porque realmente é difícil encontrar esses cortes. Mas está aqui, ó. Aqui é o lúmen, né, da tuba. A gente tem algumas dobras. A região muscular seria essa aqui, ó. Eu estou circundando aqui. Essa mais clara, ó, e mais espessa aqui, já seria a região serosa com tecido conjuntivo e mais externamente um epitélio simples pavimentoso. Tá? Mas eu coloquei a imagem mais para vocês se situarem, que aqui a gente não vai conseguir distinguir isso muito bem. Tá? Mas, se nós pudéssemos observar com maiores detalhes, a gente poderia perceber que existem fibras que estão dispostas de forma espiralada e outras de forma circular. Mas nessa imagem aqui, realmente, a gente não vai conseguir fazer isso. Tá? Além de uma camada externa de células musculares lisas que estão dispostas longitudinalmente ao longo da tuba, né? Ao longo de toda a tuba. A camada serosa, eu já falei para vocês, e aqui só para exemplificar, ó, logo após o tecido muscular, a gente tem a serosa, o tecido conjuntivo frouxo, bem vascularizado, ó, aqui 1, 2, 3, 4 vasos sanguíneos, e mais externamente, que aqui a gente não tem ampliação para isso, mas se nós tivéssemos, a gente observaria células pavimentosas em camada única, constituindo a serosa junto com o tecido conjuntivo. Certo? Tudo que está aqui foi o que eu acabei de falar. E aí, para fechar essa parte, eu tinha começado a aula com essa pergunta também. Tá, a gente falou que os cílios auxiliam na passagem, no transporte do ovócito e depois, eventualmente, no transporte do zigoto. Mas se o indivíduo, se a mulher, sofre da síndrome, né, do cílio imóvel, ou melhor dizendo, discinesia ciliar primária, por que ela não é infértil? Por que ainda assim ela pode ter sucesso, ela tem sucesso reprodutivo?
A resposta tem a ver com o que eu acabei de falar sobre as características histológicas das tubas, gente. O que vocês acham? Vamos lá, gente, pense um pouquinho. A mulher que sofre de discinesia ciliar primária, que tem os cílios dos epitélios de revestimento do corpo sem motilidade, elas ainda assim não sofrem de infertilidade, ao contrário do que acontece com os homens que têm a mesma patologia. Por quê? Estou perguntando por quê e estou dizendo para vocês que a resposta está baseada nas características histológicas das tubas uterinas. Professora, é porque o pessoal está falando no chat. Aí eu vou só falar aqui. Quem é que está falando comigo? Davi, eu vou só vou... Oh, Davi, obrigada. Se puder me dar esse apoio, que eu realmente não estou vendo. O povo está dizendo que tem chance de ter gravidez ectópica. Uhum. E dizer que o gameta esse foi o... Quem foi que disse isso? Foi o Gabriel, agora o Moisés ele disse que o gameta masculino é contra a gravidade e o feminino é a favor. A Diana disse que tem a camada muscular e ainda pode ter contrações e mover, né? E foi só isso. Em relação à gravidez ectópica, gente, isso aí independe de ter ou não discinesia ciliar, porque pode acontecer em qualquer situação. É algo atípico, mas aconteceria se o zigoto, né, retardasse ali, de fato, a passagem através da tuba e se fixasse em outro local, como seria, por exemplo, o caso da tuba uterina, sendo uma gravidez, então, de alto risco, né, por causa ali você não tem estrutura adequada para a gestação e tem um risco seríssimo de hemorragia. Mas, enfim, entendo o raciocínio, né, se a gente considerar que realmente esses cílios são fundamentais, o raciocínio faz muito sentido, mas não é isso. Por quê? Aí eu vou entrar, acho que no que a Diana colocou. A camada muscular da tuba uterina vai resolver esse problema, porque ela promove contrações, e essas contrações vão impulsionar o zigoto e o embrião em desenvolvimento até a cavidade do útero, assim como impede a passagem de micro-organismos que podem estar no útero em direção à tuba e, por consequência, em direção à cavidade, à cavidade pélvica. Então, assim, são coisas que são prevenidas pela atividade muscular. Os cílios ajudam, mas eles não são digamos, essenciais nesse transporte. Eles ajudam, sim, assim como também existe a questão da quimiotaxia, né? Mas a camada muscular da tuba uterina, ela se observou que ela sim faz a diferença nesse processo. Já no homem, a questão é outra, né? Você tem espermatozoide sem motilidade, então realmente fica difícil dele alcançar a tuba uterina. Então, a infertilidade é muito mais relacionada a isso. Agora, em relação à imotilidade dos cílios da tuba uterina, isso daí é bem resolvido pela contração da musculatura da tuba, tá bom, gente? Então, é essa característica histológica que justifica a ausência de infertilidade no caso de mulheres com discinesia ciliar primária. Ficou claro? Tudo bem? Vocês estão
Caladinhos vão entender que está tudo Sim. certo. Para a gente não se alongar mais, vamos falar aqui um pouquinho do útero. Tem forma de pera, né? Tem essa porção superior dilatada, que é o fundo do útero, e outra porção que é mais estreita, que a gente chama de cérvice ou colo uterino. Os aspectos histológicos do colo uterino, gente, ele é do colo uterino não, desculpa, do útero, ele é externamente revestido por uma camada serosa. Serosa quando tem mesotélio, né? Quando tem externamente o epitélio pavimentoso simples. Ou então adventícia, se eu não tiver esse epitélio pavimentoso, tiver apenas o tecido conjuntivo frouxo. Eu coloquei na figurinha da tuba, dá para fazer essa associação direitinho aqui para útero também. Então, além dessa camada mais externa, que pode ser uma serosa ou uma adventícia, eu vou ter uma camada intermediária que é o miométrio. Esse miométrio é uma camada espessa de músculo liso, que vai sofrer alterações dependendo da situação da mulher. Se ela estiver grávida, esse miométrio vai se expandir, se não, ele se mantém mais ou menos uniforme. E o endométrio, ou mucosa uterina, é a camada mais interna, e esse endométrio também sofre, esse sim, sofre mensalmente várias alterações, né? Bom, gente, o miométrio é formado por uma camada de músculo liso, né? Isso aqui eu vou passar, fica para vocês como roteiro, eu quero ir direto para a imagem que eu tenho daqui a pouquinho. Mas antes disso, se a mulher engravida, o útero precisa expandir para comportar esse embrião e futuramente um feto que está crescendo cada vez mais. Essa expansão precisa ser suportada por essa estrutura muscular. Então, o miométrio, durante a gestação, ele sofre hiperplasia e hipertrofia, sofre os dois processos das células musculares e também das células do tecido conjuntivo, né? Porque o miométrio, além das fibras musculares lisas, ele tem também ele tem também células e fibras de tecido conjuntivo, tá certo? Interpostas com essas células musculares. Então, durante a gestação, eu tenho hiperplasia e hipertrofia das células do miométrio, com ativa secreção de colágeno. Então, não são só as células musculares que vão aumentar em número e tamanho. Eu vou ter também um crescimento do tecido conjuntivo que vai fornecer uma certa maleabilidade desse tecido para que o útero comporte o feto que vai se desenvolver. Certo? E aí, a gente sai do miométrio e vamos para o endométrio. O endométrio, gente, é essencial que vocês entendam as características histológicas, porque é nessa região que ocorre a implantação do embrião, certo? Logo após o miométrio, a gente sai de uma camada externa do útero, a gente está chegando para a cavidade uterina, né? Teve a camada externa, a gente tem o miométrio e agora a gente chegou no endométrio. No endométrio, a gente tem uma lâmina própria, que é formada por tecido conjuntivo frouxo, dotado de glândulas tubulares simples, e essas glândulas, elas podem aumentar ou diminuir em quantidade, em expansão, dependendo do período do ciclo menstrual, tá? Quanto mais próximo da fase do período fértil, do período ovulatório, mais espesso e mais rico em glândulas esse endométrio vai ficar. E ele vai ficar assim até o momento em que for sinalizado que não há uma gestação. Aí a gente vai ter toda a degeneração de uma parte dele, certo? Mas se houver uma gestação... Quanto mais próximo de qual período? Da ovulação? Eu vou já mostrar um ciclo que vocês já devem ter visto. Esse endométrio tem uma parte dele, que eu vou já explicar, que sofre muitas mudanças ao longo do ciclo menstrual. Ele tem uma determinada espessura, com poucas glândulas endometriais, e à medida que a gente vai se aproximando do período ovulatório, período fértil, que seria teoricamente metade do ciclo, esse endométrio vai ficando cada vez mais espesso, certo? Quando o corpo lúteo é formado lá no ovário, né, vamos dizer que tenha ocorrido uma fecundação, esse endométrio precisa sustentar um concepto no embrião. Então, ele precisa estar muito espesso e muito bem vascularizado e muito rico em glândulas endometriais, tá certo? Se não ocorre a fecundação, se não há implantação de embrião, não há necessidade desse endométrio se manter assim, né? Então, ele vai, quando houver a queda de progesterona, você vai ter uma redução da espessura endometrial, e aí ocorre a menstruação,
né? A gente, como é muito vascularizado, tem aquele fluxo sanguíneo, tá certo? E aí depois começa o ciclo de novo. Quando eu for mostrar o gráfico, que eu acho até que vocês já devem ter visto em outra aula, fica melhor de explicar, tá? Que esse textinho é só para nortear vocês. E aí, mais externamente, em contato com a cavidade do útero, a gente tem um epitélio de revestimento, que é simples colunar, dotado de células ciliadas e secretoras, tá certo? E esse epitélio é que está em contato com a cavidade do útero. E aqui vem o que foi comentado por alguém de vocês comentou, em relação à camada basal e à camada funcional do endométrio. A camada basal está diretamente em contato com o miométrio. Essa sofre poucas alterações ao longo do ciclo menstrual. Mas a camada funcional, essa sim, todos os meses, né, normalmente, ela sofre uma série de modificações características do ciclo menstrual. E aí, aqui tem um corte histológico mostrando um endométrio na região funcional dele e algumas dessas glândulas. Tudo isso aqui são secções transversais de glândulas endometriais. Reparem que o estroma do endométrio, ele é bem amplo, tá certo? Aqui a gente tem o epitélio colunar simples, né, ciliado. Aqui não dá para ver os cílios, né, que o aumento é muito pequeno. O que acontece, gente? No período, logo após a ovulação, onde o corpo da mulher está esperando por uma implantação de um embrião, essas glândulas se tornam muito mais numerosas e elas tendem a ficar espiraladas. Eu acho que eu coloquei uma outra imagem aqui para mostrar isso. Acho que é a próxima. Ó, o ciclo menstrual. Aqui a gente começa a contar o ciclo a partir do primeiro dia de menstruação, né? Onde tem o sangramento. Isso aqui, gente, a imagem não está com foco muito legal, mas dá para entender. Isso aqui é uma representação esquemática do endométrio, certo? Em relação à vascularização, aqui, esses vasinhos em azul e vermelho, e isso aqui é a representação das glândulas tubulares endometriais. Olha o que vai acontecendo quando a gente chega próximo ao nível da ovulação. Aqui teve a liberação do ovócito, aqui é o folículo, né, que liberou o ovócito. Olha só como é que está o endométrio, a porção funcional dele. Olha o que começa a acontecer com as glândulas. A vascularização aumenta, desculpa, gente, e as glândulas vão se tornando cada vez mais numerosas e espiraladas, certo? O corpo lúteo mantém os níveis de progesterona e mantém esse endométrio bem espesso. Se não há implantação, não há formação de embrião, o endométrio começa a se degenerar, certo? Ai, gente, deixa eu ver se tem um copo mais aqui. Quem tinha perguntado, eu respondi a pergunta. Alguém tinha perguntado sobre isso, gente. Eu não sei quem foi, mas se não tiver respondido, pode me falar. Está já acabando, tá? Ó, tá aqui, uma fase proliferativa, que é antes da ovulação. Ó, tá aqui as glândulas bem tubulares, que a gente tá vendo só a secção transversal dela, e relativamente pouco numerosas. Comparem com essa imagem. Olha como elas ficam mais tortuosas. Isso aqui é na fase luteal, quando teve já a liberação do ovócito e o endométrio está preparado para receber um embrião. Gente, aí a gente chega na porção mais distal do útero, né, na região de cérvice, né, do colo do útero, aonde nós temos uma camada mucosa interna, que é formada por epitélio simples colunar secretor de muco, certo? Esse epitélio simples colunar secreta muco, e esse muco é o principal responsável pela lubrificação da vagina, porque na vagina a gente não vai ter glândulas secretoras. A gente tem nos pequenos lábios e tem no cérvice uterino, no colo do útero, tá certo? Quando a mulher não está grávida, essa secreção tende a ser bastante fluida, mas quando ela engravida, a secreção se torna muito espessa e forma um tampão no colo do útero, que é para proteger o embrião e o feto que vai se desenvolver ali dentro, tá certo? Então, assim, na região mais próxima do mais interna, a gente tem o epitélio simples colunar,
E na parte mais externa, mais distal, que a gente chama de exocervice, a gente tem um epitélio estratificado pavimentoso. E é sobre esse epitélio estratificado pavimentoso que eu quero falar um pouquinho mais para vocês, tá? Mas só para complementar, a gente também tem fibras musculares lisas no cévice uterino, mas há uma predominância de tecido conjuntivo denso. Tem fibras musculares, formando a camada muscular, mas o que a gente tem maior quantidade na região de cévice, ao contrário do corpo do útero, é tecido conjuntivo denso, tá? E aqui eu já falei para vocês, né, que as glândulas mucosas cervicais, elas produzem um muco, no período ovulatório, elas produzem um muco mais fluido, que ajuda a lubrificar a vagina, e também, e no período gestacional, esse muco se torna mais viscoso e forma um tampão, que é aquele tampão bem espesso, que vai proteger a cavidade do útero durante a gestação. É ele ele precisa sair, né, durante um parto natural, para que o bebê possa nascer pelas vias naturais. Esse tampão precisa ser expelido. E aí, gente, voltando para aquela imagem inicial, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Aqui são células coradas em meio líquido pela técnica do Papa Nicolau, tá certo? Aquele exame citopatológico para avaliar a presença de células neoplásicas no colo do útero, certo? Então, essa letra A está mostrando células normais. O que a gente viu? Como é que é o epitélio da mucosa da cervix uterina? Na parte mais próxima do corpo do útero, é um epitélio simples colunar. Mas na parte mais externa, mais próxima à vagina, que é onde normalmente é coletado o material, a gente tem um epitélio estratificado pavimentoso. Certo? Ó, vamos comparar aqui. Essas células aqui foram oriundas da raspagem desse epitélio aqui que está normal, ó, estratificado, pavimentoso. O nucleolo dessas células tende a ser dessas células mais superficiais, em condições normais, tende a ser bem pequenininho, certo? Piquinótico. E nos outros casos, a gente já tem, aí eu não vou entrar em detalhes, né, deixa a cargo da patologia, mas aqui a gente já tem alterações nas características dessas células das imagens seguintes. Aqui, em grau crescente de gravidade, certo? Aqui a gente já tem uma divisão celular bem desordenada. E aí você observa pela técnica do Papa Nicolau que as características são anormais, os núcleos estão muito grandes, tá certo? Estão irregulares, diferente daqui, que a gente tem células poliédricas e com características muito similares ao esperado do tecido normal, tá? Bom, gente, essa é a última parte, tem mais coisa, né, mas eu vou fechar com essa parte da vagina, que é o que atende aos nossos objetivos de aprendizagem, tá? Só para vocês entenderem. Olha, a vagina, para fins reprodutivos naturais, a vagina é a região que vai entrar em contato direto com o órgão reprodutivo masculino. Então, ela está sujeita a muita ação mecânica, certo? Então, a mucosa é formada também por uma camada mucosa, muscular e uma adventícia, né, que vai ter só tecido conjuntivo frouxo. Agora, essa camada mucosa, ela é bem característica por apresentar um epitélio estratificado pavimentoso, normalmente não queratinizado. Né? Então, como há constante desgaste, há constante renovação também. Isso se a mulher tiver uma vida sexual ativa, né? Pode haver um constante desgaste, então há uma constante renovação, por isso esse epitélio estratificado pavimentoso. Como eu falei, não tem glândulas na mucosa da vagina, mas ela é lubrificada por glândulas do cévice uterino e também por glândulas presentes nos pequenos lábios que ajudam a lubrificar a entrada da vagina, certo? Uma característica interessante da mucosa da vagina é que as células epiteliais são ricas em glicogênio e que são úteis para o metabolismo bacteriano, e isso auxilia a manutenção do pH ácido da vagina, tá certo? Por conta da presença de ácido lático proveniente desse metabolismo. E está aqui a mucosa vaginal, tecido conjuntivo frouxo, que faz parte da mucosa, e o epitélio estratificado pavimentoso. Ok? Gente, isso aqui fica para a leitura de vocês. O nosso objetivo já foi até a vagina, que era onde eu queria ter falado com vocês. Aqui são
vocês podem ler depois. A gente não tem muita imagem, mas assim, só para fazer uma comparação, o clitóris seria correspondente ao pênis, né, nos homens, e é formado por epitélio estratificado pavimentoso, que tem dois corpos eréteis, né, que são bem vascularizados, então existe uma ereção clitoriana também. E a região dos grandes lábios é dotada de corpúsculos mecanorreceptores, principalmente corpúsculos de Meissner e de Pacini. Isso aqui, volto a dizer, a região da vulva, eu já tinha falado no início da aula, fica mais para complementar as informações, mas os nossos objetivos que eu tinha proposto para vocês eram até as características da vagina, tá certo? Glândulas mamárias, gente, eu vou aqui rapidinho também mostrar para vocês podem usar esses slides de apoio, mas eu quero mostrar isso daqui. As glândulas mamárias são glândulas tubulares compostas e são apócrinas, ou seja, parte do citoplasma das células que compõem a glândula é liberado junto com o produto. Então, o leite que vai ser liberado, produzido e liberado através dos mamilos, né, ele leva parte do citoplasma das células secretoras. O que eu quero mostrar para vocês é bem simples. Essas duas imagens mostram glândulas mamárias de uma mulher que não está em período que não está amamentando, tá certo? Que não desenvolveu as glândulas mamárias durante a gestação, não houve gestação, melhor dizendo. E aqui um tecido mamário ativo. Olha a quantidade de glândulas que a gente tem aqui, ó. Tudo isso aqui que está marcado, mais claro, são regiões com produto de secreção glandular, tá? Ó, tudo isso daqui, aqui são secções de glândula. E aqui a gente tem bem menos, o que a gente tem mais é o tecido conjuntivo formando o estroma desse tecido, tá? Então, seria um tecido não ativo e aqui um tecido ativo. Eu coloquei mais para vocês conhecerem, só recapitulando nossos objetivos, a gente viu os aspectos gerais da embriologia, né, baseada basicamente sobre os ovários. Falamos um pouquinho sobre os folículos ovarianos, né, os diferentes estágios de maturação. Distinguimos a histologia de ovários, tubas uterinas, útero e vagina, certo? E, por fim, agora, distinguimos rapidamente o que seria um tecido mamário ativo e um tecido mamário inativo, apenas para vocês conhecerem, né, que essas características são bem visíveis em relação à quantidade de glândulas no tecido ativo, comparado ao inativo, tá certo? Bom, gente, desculpem, acho que avancei um pouquinho do horário, me perdoem, mas eu espero que vocês tenham conseguido tirar um bom proveito. Nosso livro básico, né, para consulta é o Histologia Básica do Junqueira e Carneiro. Sugiro também, recomendo o livro de histologia, Base da Histologia com ilustrações do Netter, mas como consulta, tá, gente? Para vocês estudarem imagens, esquemas ilustrativos. Como texto, eu sugiro o do Junqueira mesmo, tá bom? O QGuia, não terminei o QGuia de vocês, mas vou disponibilizar, por isso, relembrando, por favor, me mandem um e-mail para esse e-mail institucional, tá, gente? Que está aqui, e me mandem com o e-mail da turma que eu envio o link do QGuia para vocês terem acesso às questões, tá bom? Deixa eu interromper aqui a apresentação, poder me despedir de vocês. Gente, ai meu Deus, cadê? Pronto. Pessoal, se vocês tiverem ainda alguma pergunta, desculpem, eu acho que eu não fui acompanhando o chat, mas eu espero que eu tenha conseguido responder as dúvidas que surgiram, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês, muito bom estar com vocês de novo. Um ótimo final de semana para todos. Qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail, não hesitem, tá certo? Podem entrar em contato. E é isso, mais uma vez, desculpem pelo avançar da hora, mas realmente espero que tenham conseguido aproveitar, tá bom, gente? Beijos, bom final de semana e até a próxima aula.